aí? Você tava ouvindo isso alto? Você tava ouvindo isso alto e teve que mutar porque ficou com vergonha? Pois é, eu também fiquei aqui, cara, também fiquei, que coisa, né? Senhoras e senhores, estamos de volta aqui para gravar mais um Board D, dessa vez com 2 convidados de garbo e elegância, diretamente ele, da parte traseira do seu corpo, Bunda! Pessoal, bom dia! Me desculpe pelo exagero aí. Credo! E ele é o cara que veio e veio bem, veio grande, Vinzão! Olá, tudo bem? Como vão vocês? Ela é muito garbo e elegância mesmo, né? Senhoras e senhores, hoje estou com 2 convidados diretamente do Game Chinchila, o maior, vou botar um dos maiores para não ofender ninguém, mas um dos maiores canais de criação de conteúdo de RPG aqui da internet brasileira. Olha só, os caras que vêm trazendo, revolucionando aí a maneira de produzir conteúdos exatamente agora é através da mediunidade, não é isso? Exatamente. A gente anda psicografando aí algumas regras de D&D, de RPG em geral, sacou? Porque você nunca sabe, as coisas, quando elas vêm do futuro, né, elas passam pelo mundo espiritual antes. Você sabe que a gente não pode falar esse tipo de coisa, né, Visão? Que pode dar problema pra gente aí, tá, cara? É verdade, é segredo. Depois você corta isso. Corta essa parte aí. Pode deixar, eu vou cortar. Mr. Bilbo, where are you off to? Don't stop, I'm already late. Late for what? I'm going on an adventure. Queridos amigos do Game Chinchila, queridos ouvintes, vocês que estão aqui ouvindo esse humilde podcast, hoje nós vamos falar sobre RPG, mais especificamente sobre como começar uma campanha, elementos interessantes que tem que ter em uma boa campanha, coisas que você não deve fazer, sugestão de aventuras, onde começar, o que começar, situações, locais, e nós temos que focar aqui, né, em algum universo, não necessariamente num sistema, mas num universo específico, e pensei aqui, não quero ditar regras não, mas pensei aqui em irmos para uma coisa mais clássica, que é a fantasia medieval, a fantasia capa-espada, né, que seria o D&D clássico, né, seria esse universo mais de medieval do RPG. Podemos? Claro! Inclusive, Didi, na quinta-feira passada, eu e o Vinzão, a gente iniciou uma campanha que é no mundo do D&D mesmo, que já é uma campanha pronta, que é do Curse of Strahd. Então talvez a gente já pode dar alguns relatos aí de como começar uma campanha. Essa campanha é só pra gente fazer estudo de caso, mas eu pretendo, eventualmente... Maneiro. Essa é uma das campanhas mais elogiadas online. É uma campanha oficial da Wizards, de Dungeons and Dragons. E ela é uma das mais elogiadas na internet, então eu pretendo eventualmente fazer vídeos dizendo como eu narrei ela, né, pra poder ajudar a galera que quiser jogar ela também. Mr. Bilbo, where are you off to? Don't stop, I'm already late. Late for what? I'm going on an adventure. Assim, pra começar, eu não vou me ater só ao D&D. Apesar do D&D ser o sistema mais clássico de todos, ninguém precisa se prender a um sistema só pra jogar, né? Nós temos aí Savage Worlds, Dungeon World, o próprio Tormenta, que tá saindo agora uma nova edição, vários sistemas de fantasia medieval que você pode jogar. E, não tendo nenhum desses também, você pode simplesmente criar o seu próprio, que é o que acho que todos nós fizemos na escola, quando a gente não tinha um sistema comprado. Você tá falando, eu tô lembrando que todo mundo criou o seu próprio sistema, mas eu lembro que a maioria dos sistemas que eu criava era baseado no Aventuras Fantásticas, que era... Tinha os livros-jogos do Steve Jackson, do Ian Livingstone, né, que saíam aqui, pô, ela chegou... Eu não lembro qual é a editora, cara. Era Aventura Solo? Aventura Solo, o livro-jogo... eu tinha toda a coleção, até o 14º, cara. Do primeiro ao 14º dos clássicos, agora a Jambô tá relançando tudo, e eles fizeram uma reestruturação dos livros-jogos. E aí eu sei que num determinado momento, você tinha uma série de livros-jogos e eles lançaram o livro Aventuras Fantásticas, que era um mini RPGzinho, um livrinho que usava as regras da Aventura Fantástica, dos livros-jogos, para você criar o mundo que você quisesse. Isso era um RPG, tipo um GURPSzinho ali, que você podia fazer as suas paradas. Eu só tive um contato, mas foi, eu acho que um dos primeiros contatos com RPG foi também uma aventura solo, desses de livretos, que o nome era As Montanhas Chamutante. Que era muito maneiro. Eu mesmo, o nome dela As Montanhas Chamutante. Chamutante com S. E eu lembro que eu era moleque, eu devia ter uns 8 anos de idade, e eu não conseguia ganhar aquele livro, nunca ganhei. Mas isso é um livro mesmo? É um livrinho de aventura solo. Desse que você vai tomando decisão. Tipo, você quer ir pela floresta ou você quer ir por dentro do rio? Aí vai pra página tal, pá, não sei o quê.
E esse foi um dos primeiros contatos que eu tive com RPG. O primeiro o RPG que eu joguei, que eu lembre mesmo, era baseado em Final Fantasy Tactics, que é um jogo Tô ligado. da época de PlayStation, que, porra, pra mim é um dos melhores jogos da vida, assim, disparado. Então a gente jogava baseado naquilo. Mas assim, tudo regra criada, sem balanceamento nenhum. Eu lembro que lá no final do jogo, eu tinha um chocobinho, a gente dava, sei lá, 10 D12 de dano, mais não sei o quê. As paradas zero balanceada, tá ligado? Mas eu me divertia pra caralho. E rolou uma campanha, tipo, de 6 meses, 1 ano, assim, com meus brother. Isso todo mundo embaixo do bloco, jogando com 9, 8 anos de idade, tá ligado? É por essas outras que eu digo que não tem necessidade de você sair comprando um sistema se você nunca jogou RPG. Se tem vontade, junta os amigos, inventa um sistema com baralho, dominó, os seus dados de war que você não usa mais, ampulheta, se vira pra inventar um sistema, sabe? Tem 2 RPGs que eu acho magníficos, cara, que eu gosto muito, que utilizam recursos diferentes, não só dados. O primeiro deles foi lançado em 94, que é o Castelo Falkenstein. E o outro é o Savage Worlds, né, cara? Você tem iniciativa no baralho de carta, né, cara? Sim. Sim, e os Bennies também, que são tokens, feijõezinhos ou whatever, né? E o mais legal que eu acho do Savage Worlds, na verdade, é o baralho de aventura. Porque sim. essa é uma ferramenta, cara, que eu sou apaixonado por ela. Todo sistema de RPG que eu vejo, eu coloco. É uma ferramenta que é mais pra galera avançada no RPG, que chama de intervenção de narrativa. O RPG, pra quem não sabe, não sei se as pessoas que estão escutando esse podcast aqui, geralmente é composto de um mestre e vários jogadores, né? Um ou mais jogadores. E o mestre ele vai conduzindo a aventura e os jogadores vão só interagindo com o que o mestre tá narrando. Porém, com a intervenção narrativa, que é o baralho de aventuras do Savage Worlds e outras mecânicas, o jogador toma as rédeas da situação e insere uma coisa na narrativa do mestre, né? Então é muito engraçado, tipo, pô, vocês estão lutando contra um vilão e tal, aquele combate ferrenho e tal, tudo tenso, os jogadores estão quase morrendo, aí um dos jogadores pega e puxa aquela carta de intervenção narrativa. Discurso do vilão. Aí o vilão, no meio do combate, fica uma rodada inteira fazendo um discurso. Porque é por isso que é o meu plano e não sei o que lá e tal. Pô, isso é sensacional. É como se o jogador virasse o mestre ali por uma cena ou por uma rodada, tá ligado? Que ele bota coisas que ele quer dentro ali do cenário e o mestre tem que se adaptar. Tem outro livro também, tem outro sistema também que faz muito isso, que é o Terra Devastada. Muito bom, e tem um sistema que você pode também, tipo, os jogadores estão numa cidadezinha que só tem casa e tem um monte de zumbi entre as casas e tal, e um dos jogadores usa essa intervenção pra falar, tá, mas entre as casas o pessoal construiu pequenas pontes. Então as pessoas ia ter toda aquela dificuldade de transitar de uma casa pra outra, agora eles não tem mais porque eles vão por cima, feita por essas pontezinhas, tá ligado? Então eu penso ter que repensar ali tudo na hora e tal. RPG é uma grande história sendo contada por todo mundo, né? Onde o mestre tá contando uma história, os jogadores ali, eles estão pra também vencer as dificuldades. Então, esse que é o legal, tá ligado? Todo mundo tem que se adaptar ali na hora e tal. Cara, eu sei que normalmente, né, o que se fica mais tradicional é o conceito de que o mestre, ele conta a história e os jogadores, eles vão interpretando e dando vida, né, a essa história que tá sendo contada através das ações que eles vão assumindo durante o jogo. Mas eu sempre tive um olhar e sempre tive uma atuação como mestre um pouco diferente disso. Eu nunca vou dizer nunca, né? Eu já fiz, obviamente, aventuras, né, escritas e tal, e contei, mas, por regra, eu nunca, depois que eu me entendi como mestre, entendi o meu estilo de mestrar e o que eu gostava de fazer realmente, eu nunca definia o que a aventura ia ser, saca? Eu sempre tive um hábito de entender o contexto em que aqueles heróis estavam inseridos. Então, até já fazendo um link aqui né, como se a gente estivesse começando agora. Fazendo um link aqui com o tema do programa, cara, uma coisa que eu sempre me preocupei nunca foi, aventura de hoje vocês vão enfrentar um kobold que ganhou na loteria. Não, eu nunca me preocupei com isso. Eu sempre me preocupava assim, o que estava acontecendo naquele universo? Onde essas pessoas vão começar o jogo? Elas vão começar na cidade de Plana. Na cidade de Plana a gente tem um ambiente político dessa forma, coisas estão acontecendo assim, assada, as pessoas vieram de uma aventura X na qual elas fizeram isso, elas têm inimigos assim, assado, amigos dessa forma, beleza. Agora, para onde isso aqui vai me levar e vai levar essa galera? Então, normalmente eu começo a aventura sem ter um objetivo definido, sabe qual é? Eu tenho só o ambiente, eu sei mais ou menos o que vai acontecer, as ações que eles fizerem lá dentro vão repercutir de uma maneira mais ou menos X ou Y, de acordo com a cidade, o local que eles estão inseridos ali, né, e a origem deles, de onde eles estão vindo, para onde eles estão indo.
E aí pronto. Então, assim, a adaptabilidade pra mim sempre foi um pré-requisito absurdo, cara, pra mestrar. Com certeza. Essa maneira que você tá falando, na minha opinião, é uma das mais gostosas de se mestrar. Porque você tem controle total do universo e do cenário, e você deixa os jogadores livres pra criar o que eles quiserem lá dentro. Modificar a política de uma cidade, criar a guerra contra o rei, ou a paz, entende? Você não necessariamente tem um objetivo final. Mas existem duas formas de você conduzir campanhas de RPG e, óbvio, uma grande zona cinzenta entre essas duas formas. É sério. É sério. Você pode chegar a 8 ou 80, entendeu? A forma 8 seria a Railroad, que é uma aventura nos trilhos. A maioria dos jogos eletrônicos, elas têm que ser nos trilhos, né? Fora GTA, Skyrim, esses jogos open world. Witcher. É muito fácil você... Witcher. É muito fácil você fazer uma aventura... nos trilhos, porque o jogador vai seguindo exatamente os eventos que você programou. E aí meio que vira um filme. Essa forma é uma forma mais fácil para os mestres iniciantes, porque você conduz o jogador, você bota aquele cabrestozinho e você conduz os jogadores exatamente para onde você quer que eles vão. E aí eles não tem como te pegar desprevenido, como mudar alguma coisa do mundo. Mas ela costuma ser uma forma que deixa os jogadores um pouco mais sem liberdade. Enquanto que a outra forma é uma forma onde você, como mestre, domina o seu cenário, você domina cada cantinho, cada nação, cada reino, cada caverna. E o jogador, no dia, ele pode falar, hoje eu quero ir pra caverna. E aí você, beleza, você consegue guiar ele pra caverna e vai. Na próxima sessão, se ele falar, não, agora eu quero pegar um navio e desbravar os mares e virar pirata, você fala, beleza, vamos pro navio e tal, porque você tem coisas criadas no seu cenário. Aí o jogador se sente muito mais livre. Mas a adaptabilidade e o improviso do mestre faz com que você vá guiando os jogadores em direção ao que você quer, mesmo que eles sintam que estão livres. Mas vocês levam isso pra um lado maquiavélico? Já aconteceu N vezes do Vinzão preparar uma masmorra cabulosa, preparar um monstro cabuloso e os jogadores fazerem alguma cagada que eles pulam a masmorra inteira e vão direto pro último boss, ou matam o boss no primeiro hit, e o Vinzão, tipo, pra ele fica chateado. Tempo fica, todo. mas pra ele é de boa, sacou? Então ele se adapta. É porque eu acho que esse modo que você falou é engraçado, é engraçado. Depois o Vinzão, se quiser, ele pode contar as histórias, ele tem histórias muito boas sobre isso. Mas essa ideia sobre você ter controle do cenário e não da sessão em si, pode parecer até meio estranho, mas acho que precisa de uma preparação muito maior, porque é muito diferente você ter controle de todo aquele mundo, né, do que você preparar uma aventura ali rapidinha pro pessoal fazer num dia, tá ligado? Por mais que a primeira aventura que você faça, ela não seja... o universo não seja muito bem definido, por mais que você não tenha ainda personagens ou uma ambientação clara, você não tenha a parte socioeconômica bem estabelecida de uma região, né? Esta primeira aventura, ela já vai gerar elementos que vão alimentar as próximas aventuras. Então, o cara passando por uma cidade específica, e essa cidade específica tem uma feira que acontece a cada 15 dias, a quantidade de elementos que só o fato de você saber que existe uma feira que acontece quinzenalmente naquela determinada localidade, a maneira como isso vai influenciar a região ao redor já é absurda, porque, olha, imagina só, o cara, você sabe que de 15 em 15 dias tem aquela feira. Então você já pode presumir que aquela feira é uma feira importante, que as pessoas das cidades, dos vilarejos locais próximos ali, elas vão se locomover para aquele local, então existe uma migração de pessoas para lá, ou seja, tem dinheiro indo e voltando de lá, existe um consumo de produtos, existe uma entrega de novidades, se existe uma entrega de novidades, provavelmente existe venda de trabalho, existe bandido, existe uma visão das pessoas, dos vilões, entre aspas, em cima daquela cidade, você já consegue botar uma importância, existe um lado político de ser interessante para um cara que tem segundas intenções assumir a prefeitura, né? Assumir o comando daquele vilarejo, que seja da maneira legal ou de uma maneira ilegal. Então a quantidade de recursos que uma informação simples como essa te dá, você já consegue gerar um lore. E na verdade o que eu vejo é muito assim, você não precisa ter 100% da ambientação e da construção de tudo que está acontecendo ao redor, mas você precisa fazer com que os jogadores percebam que existe uma coesão ao redor deles, que as coisas todas fazem sentido. Isso que ele fez agora não acaba aqui. Ou seja, a ação dele tem uma reação e essa reação ela reverbera. O cara, ele encontrou um vilão, na hora de matar, lá tá numa caverna, encontrou o cara que tentou roubar a parada dele, em vez dele matar o ladrão, ele fala, cara, olha só, mete o pé daqui, eu não vou te matar agora não, vai embora. Porra, se daqui a 3 aventuras tu é assaltado, e no meio desse assalto você
é reconhecido pelo O cara que cara. você salvou, Reconhece né? o cara. Porra, isso na cabeça do jogador é foda, cara. Ele percebe que a ação que ele fez há Verdade, 2 verdade. partidas atrás tá ecoando até agora. Isso dá uma sensação de vida no jogo e bota Sim. você dentro da imersão do mundo, que é absurdo, né, cara? Confesso que até fiquei meio arrepiado, porque uma parada que eu gosto muito de jogar com o Vinzão, principalmente no cenário que ele criou, que é a ferradura, é porque é realmente, velho, o Vinzão, ele usa muita coisa que a gente fez em sessões passadas, com personagens passados que a gente jogou. Cara, e pra mim isso realmente dá uma vida tão grande, cara. É muito emocionante eu estar andando numa cidadezinha com um aventureirozinho level 2 lá em Nova Garla, feliz e contente. E do nada vem o meu personagem level 10, que eu usei ele, que terminou a campanha, passando na minha frente me Caraca, cumprimentando, que tá ligado? foda. Cara, isso é uma parada muito maneira, tá ligado? Me amarro muito. Já nisso. tentou se roubar no jogo? Não, nunca tentei, não. Olha aí, essa é uma boa, hein, bunda? Eu gosto muito dos meus personagens antigos, cara. Não teria coragem. Welcome, Master Baggins, to the company of Thorin Oakenshield. Não é muito simples pra quem tá começando fazer toda essa integração, sabe? Você utilizar o que está sendo conduzido. Óbvio que é desejável, mas as pessoas costumam ter dificuldades mais simples num primeiro momento, que é como manter os jogadores divertidos, como fazer com que eles voltem na próxima sessão, porque às vezes um mestre de primeira viagem erra muito, faz coisas, os jogadores falam, RPG nem é tão divertido assim, aí os caras não voltam, né? Então, eu não sei, eu fiz bastante coisa de game design, isso que você tá falando tá completamente dentro do game design, que é você nunca inserir elementos que vão ser utilizados só uma vez, né? Então, se você bota um monstro que os jogadores vão derrotar, aquele monstro tem que fazer parte de uma cadeia de eventos, né? eventos para você chegar daqui a 4 cidades Legal. e ter uma menina que nunca fazia aquela rota de comércio e agora ela tá fazendo porque você matou o monstro 5 sessões atrás, sabe? Mas essa é uma coisa que os mestres magnífico. muitas vezes esquecem. Claro, é desejável ter isso, mas inicialmente eu ia preferir que os mestres olhassem para os jogadores e vissem o que é que vai agradar cada um daqueles jogadores. Né? Você tem aquele jogador que ele veio direto do videogame, ele vai adorar dar porrada em monstro. Ele não quer saber de lore, ele não quer saber de explorar Conversinha. Aí você tem aquele outro jogador que ele ia estar ali, independente se vocês estivessem jogando baralho, vendo Netflix ou comendo pizza. Ele tá ali porque ele tá com os amigos, entendeu? Ele nem sabe o que ele tá fazendo, a ficha tá na frente dele, ele fica olhando pro mestre sem entender. Assim. É aquele cara que você tem que explicar o Armor Class todo jogo, né? Cara, o Armor Class tá ali do lado Todo embaixo do hit jogo. point. Esse é o nosso Luca. Soma destreza com a Esse é o armadura. nosso Luca. O cara não sabe nem rolar os dados direito. Por que rola aqui e tal? Enfim, Isso que o Lucas joga RPG há 10 anos. mas é o preguiçoso. Mr. Bilbo, where are you off to? Can't stop, I'm already late. Late for what? I'm going on an adventure. Pra começar uma aventura, o que você sugere, assim, por exemplo, de missão? A primeira aventura, eu sou um mestre iniciante, eu vou mestrar minha primeira aventura. O que você sugere de ideias para esta primeira jornada? Cara, engraçado você falar isso porque eu não sou mestre, eu sou jogador. Mas, calma. Melhor ainda, porra. Calma. Melhor ainda. Eu estou querendo narrar mais pra frente, quero fazer um Deadlands, que é um mundo dentro do Savage Worlds, só que eu quero fazer no cangaço brasileiro. Eu quero Olha ambientar aí, no cangaço caraca. brasileiro. Então eu vou usar algumas coisas de outros jogos também e tal. O Deadlands, pra quem não sabe, é um cenário de Savage Worlds. Savage Worlds é um sistema de RPG lá de fora, começou independente, hoje em dia realmente é bem conhecido aí no cenário do RPG. E o Deadlands, ele era um RPG solo que entrou pra esse universo do Savage Worlds, cara, e ele é do Velho Oeste. Ele é um Velho Oeste meio fantástico, onde você tem portais demoníacos, uma coisa assim, que vão abrindo por todo o Oeste americano, e você tem essa questão de ser um cowboy ou alguma persona aí de 1890 ou 1900, alguma coisa, que tem que enfrentar, fora os bandidos, né, ou a polícia, ou o xerife da cidade, você tem que enfrentar ainda criaturas demoníacas. Exatamente. Que chamam até de Oeste Estranho, né? Porque tem zumbi, tem yeti, tem um monte de coisa louca dentro disso. Mas eu acho que se é uma aventura, se você tá começando uma aventura de level 1 mesmo, uma coisa que eu gosto que o Visão faz bastante é fazer a sessão 0. Eu acho isso é muito importante. A sessão 0 é justamente quando os jogadores e o mestre se encontram para eles criarem os personagens ali na hora e começar já a formar um vínculo com o grupo, né? Que eu acho uma coisa importante é o vínculo do grupo. Porque se o vínculo não tem grupo, aí acaba que tem uma sessão, daqui a pouco tá indo um pra um canto, outro pro outro,
e o povo nunca mais se encontra e acaba, né? Então eu acho que talvez a primeira missão tenha que ser alguma coisa mais simples, tipo, roubaram alguma coisinha de mim, vai lá atrás, né? Pra poder fechar esse primeiro vínculo, assim, né? Já começar a formar o grupo a partir dali. Eu acho que quando eu for mestrar, eu vou fazer alguma coisinha assim. Calma. Eu faço Maneiro. isso quando eu estou jogando, quando eu estou fazendo com campanhas, tá? E com jogadores experientes. Eu não recomendo sessão zero pra quem nem conhece RPG direito, pra quem quer começar no RPG. O ideal pra quem quer começar mesmo é você já dar o personagem pronto pra galera. Sacou? E falar, olha, tem uma masmorra que um rei morreu há muito tempo atrás, tá cheio de tesouro, vai lá e pega os tesouros. É isso, pra mim é a aventura mais básica de todas. Entra na masmorra, quebra tudo, explora, foge das armadilhas e traz o tesouro pra cá pra você ficar rico. Bem classicona, né? Bem classicona, né? Para uma primeira sessão, eu acho importante ter combate, ter exploração e também ter conversa. Eu acho que uma sessão que mescla isso fica bom. Você citou a questão da aventura zero, né? Do personagem nível zero e da aventura pegando esse início. Eu tive a primeira vez uma experiência com isso que foi com o Dungeon Crawl Classic. Dungeon Crawl. Dungeon Crawl Classic, que é o DCC, que é um RPG old style, lançado pela editora New Order aqui no Brasil. Basicamente ele é um RPG mais simples. Apesar de ser uma chaproca, o livro ele tem, sei lá, 3 milhões de páginas. É maravilhoso. Ele, pra mim, é o RPG como eu gosto, tá? Em sua essência, assim. A arte dele é muito louca, cara. É muito pulp, cara. É muito... É a Bíblia. Parece mesmo, cara. A Bíblia. E ele é um RPG que não te dá tanta liberdade de fazer as coisas, porque ele busca realmente as paradas antigas, mas ele tem uma coisa muito interessante, que é isso. Você, quando começa a jogar, você faz um personagem nível 0. Na real, você faz 4 personagens nível 0, porque o personagem nível 0, a taxa de mortalidade dele é tão alta que de 4 personagens, a média é que sobreviva 1, ou nenhum. Ou nenhum. Então, tipo, eu joguei recentemente com a galera lá com o Balbi, lá no Perdidos no Play, cara. Eu fiz 4 personagens e perdi todos. Não, eu aventura. joguei com... Foi o Balbi narrando também, a Salada de Ratos, que foi a aventura que ele mestrou. Ah, fiquei sabendo dessa aventura. Lá no canal do Azecos. E os meus personagens, cara, eu sou RPGista das antigas, né? Eu tava sobrevivendo com todos eles. A galera saiu perdendo personagem, eu tive que doar meus personagens pros outros jogadores. Caraca, bicho. E eles ainda conseguiram perder os meus personagens e roubar mais personagens. Que eu fiquei chateadíssimo. Teve um jogador que perdeu 7 personagens. Caraca! Ele perdeu os 4 deles e mais 3. Cara, dos outros, né? Apostou com o dinheiro dos outros. Exatamente. Wait! Quando você tem um grupo de pessoas que nunca jogou, eu acho que se você faz o cara se apegar, pelo menos na minha experiência, o nego acha meio mongol. O nego fica achando meio... Ai, mas que mongoloide, agora isso aqui é o meu bonequinho, eu tô me apegando a esse bonequinho, que retardado. Tenho que interpretar e botar traços de personalidade, né? Eu tenho que ficar usando outro nome. Eu lembro disso, Bunda, você tava na sessão, a gente foi jogar com uma galera e eles falaram, não, que mané botar nome de personagem? Bota o nome você mesmo. Bota aí Rodrigo, bota aí Vitor. Não, Bruno. A nego se chamava com o nome real no jogo. O nome do personagem era o nome do jogador. Caraca. Porra, não, eu acho que assim, isso é uma parada que depois que você começa a jogar um tempo, você vai querer mudar, obviamente, porque você vai querer criar 1 milhão de personagens diferentes, vai querer testar interpretação, testar roleplay de diversas maneiras, ou testar build de alguma coisa ou outra. Só que realmente no início, cara, eu nunca digo não. Sabe qual é? Ah, cara, eu fico desconfortável, ok. Você se sente melhor? Beleza, pode fazer, não tem problema não. Ah, mas eu queria que ele tivesse 2 lanças, ele jogasse 2 lanças ao mesmo tempo. Beleza. Eu não vou falar pro cara que ele vai ter penalidade. Eu vou botar penalidade, mas ele não vai saber. Sim. Ele vai perceber que ele acerta menos, sabe qual é? E aí quando ele começar a entender que ele tá com dificuldade de acertar, eu vou ver que ele vai, porra, mas não tô acertando. Eu falei, pois jogar 2 lanças ao mesmo tempo é mais difícil do que jogar uma, cara. Aí ele vai, porra, não, então agora eu vou querer uma. Eu nunca digo não, cara. Tipo assim, a não ser que o maluco fala, cara, eu quero ter asas no nariz. Aí eu falo, porra, peraí, bicho. Como é que funciona isso? Você tem uma tatuagem de asas no nariz, pronto. É a propaganda da cocaína, né? Cocaína te dá asas. Te dá... Que horror. Momento Proerd, galera. Momento Proerd, cara. Um elemento que eu acho fundamental para toda aventura, toda de verdade, tá, cara? É a taberna, ou taverna, se você quiser chamar também,
que é, com né, certeza. que é o bar. É o momento onde as pessoas ali vão afogar suas mágoas, ou o saloon. A gente tá aqui focado mais na parte medieval, então a taberna, ou a taverna, ela é um ponto de encontro. Né? Ela é um ponto de encontro historicamente, a gente vê, porque a gente tem isso em filmes, a gente tem isso na literatura, as pessoas normalmente se encontram na taverna porque elas vão beber ou vão comer alguma coisa, e as coisas, elas normalmente surgem ali. Então, por exemplo, o Bunda, ele tá precisando de alguém pra matar a criatura que tá roubando as cenouras da fazenda dele. Ele não vai no prefeito da cidade. Ninguém procura a polícia nessa época. Você vai pra taverna É tipo isso. e entra com um saco de ouro lá. Fala assim, pessoas, algum aventureiro bravo e destemido quer matar a criatura que está roubando as cenouras da minha fazenda. E aí, coincidentemente, os seus aventureiros estão ali tomando, né, um Estão vinho, ali, uma cerveja tomando um quente, sei goró. lá. Tomando Goró. goró, exato, arranjando confusão. E aí, Normal. eles vão e aceitam essa missão ou não. Normalmente você tem um quadro de missões. Numa época medieval, onde tudo matava... Primeiro, a época medieval por si só, qualquer coisa te matava, né? Uma doença Sim. te matava, a chuva te matava, o vento te matava. Você tropeçou e quebrou a perna, você morreu. Você morreu, era tipo um cavalo na natureza. É isso, você tava morto. Fora isso, no medieval fantástico, você ainda tem as criaturas do mal. Então piora. Cara, basicamente você precisa se alcoolizar pra fugir daquela realidade, de alguma maneira. E ir para locais que tenha calor humano, que tenham pessoas que você vai encontrar, que você vai ter alegria, ou que você vai poder bater nas outras pessoas e você não vai ser julgado por isso. Unido, né? Sabe, você vai ter campeonatos de dardo ou de qualquer outra coisa de bebida, então você vai se alegrar de alguma forma. Então isso tem uma coisa interessante de união. A taverna, ela une a cidade. E em locais mais inóspitos, a taverna ela é um bastião. É um point, né? É um point, ele é um ponte de energia positiva do álcool. Não do álcool só, mas... Exato. A taverna, ela reflete um pouco da zona de conforto do cidadão medieval. Ele já é muito sofrido, a vida dele é uma droga. A única felicidade que ele tem é no final do dia ir beber. Entendeu? E aí ele vai beber com os amigos, confraternizar, e de vez em quando tem viajantes que trazem notícias de outros lugares. Né? Exato. E esses boatos são o que alimentam. Ai, tem um monstro embaixo da ponte norte. Ai, tem um dragão na montanha, não sei o que lá, que eu vi. Não, então, um marujo me falou que viu. Então, começa a rolar esses boatos. Isso desperta o interesse dos aventureiros. Um aldeão que estão roubando as cenouras dele, ele não tem grana pra pedir ajuda da polícia. Ou a polícia tá muito atarefada, não consegue cuidar de um problema desse. Então ele tem que chamar aventureiros. Porque os aventureiros não têm nada a perder. A vida de aventureiro, ela, se a gente for levar no realismo extremo, ela é muito cruel. Porque tem um quadrinho que eu acho hilário, que é um cara falando, pai, eu quero virar aventureiro. E aí o cara falando, não vira aventureiro, isso é uma péssima ideia, você não vai sobreviver. Você escuta histórias de grandes aventureiros, grandes heróis, mas é tipo 1 em cada 20 que dá certo na vida. Aí ele, bobagem isso aí, eu vou virar aventureiro. Compra uma espada curta e morre na esquina. Sabe, tipo, um goblin enfia a faca nele e ele morre. Cara, tem um anime que eu aconselho a todo mundo que gosta de RPG, até quem não gosta vale a pena, que é o Goblin Slayer. Goblin Slayer. Cara, ele é basicamente isso, é um aventureiro, só que óbvio, no anime eles dão uma deturpada, assim, né, em algumas coisas, mas basicamente é o quê? São aventureiros que fazem missões, né, então você tem a guilda dos aventureiros, as pessoas vão lá todo dia de manhã e pegam a missão, elas vão pegando as missões e ganhando recompensa e sobrevivem disso. Só que tem um cara que é muito foda, ele é incrível, inacreditável e tal, porém, este cara só mata Goblin. E pra quem joga RPG sabe que o Goblin ele é meio que um Minion. Ele é uma criatura como se fosse um esqueletinho. Ele é uma criatura pequena, Fraca. é menor, né? Você... Fraca, exato. Pra você começo de carreira, bater né? de frente. Totalmente. É pra começo de carreira. Pra um Goblin fazer diferença na sua vida, você precisa encontrar um grupo de Goblins. Um grupo de Goblins da merda. Agora, um Goblin sozinho não faz verão. Você mata tranquilo, você passa por ele de boa e tal, 2 até vai. E, cara, quero ser aventureiro também. O cara vai lá e compra uma armadura no bazar, no Armory lá, né? E aí compra a espadinha, aí o cara vai na primeira missão, pede ajuda pra ele e fala assim, olha, cara, a sua aventura, ela envolve orcs. Eu não mato orcs. Mas eu ia aconselhar que você não vá pra essa missão, porque ela é uma missão pra pessoas muito mais fortes que você. Basicamente tá falando do nível, né? Ele, se fosse no RPG, ele estaria falando pra nível muito mais acima que o seu. Ele, aí o adolescente, não, mas vai me dar um tesouro muito bom, eu vou poder comprar uma armadura de placas e o meu cavalo de guerra e parará. E aí ele, cara, olha só, beleza, você vai, mas tipo, eu acho que vocês vão se dar mal. E aí os caras vão, maluco, o cara pisa na caverna, acabou. Acabou. Pois é, ué.
Pois é, essa é a ideia. Você Falou, tá valeu. achando que vou virar aventureiro, Don Quixote, né? Cavaleiro errante. O cara vai montar no cavalo e vai falar, vou sair fazendo heroíces por aí. Não é bem assim. Uhum. Só que o RPG ele te proporciona que seja bem assim. Ele te proporciona Pois é. que você seja herói. Né? E eu acho que essa é a grande diferença ali. A taverna, inclusive a nossa série principal, Jogando RPG, lá no canal, o primeiro episódio dela é Uma Boa Aventura Começa na Taverna, né? Olha! É o nome do episódio. Porque é onde você tá... Sabe o chamado do herói? O chamado do herói, ele tem que escutar quando ele está na zona de conforto dele. Quando ele está no momento onde ele precisa de algo pra movimentar a vida dele, né? E é isso, quando ele tá na taverna e vem aquele boato ou vem aquele chamado para a aventura, a taverna é o lugar ideal pra isso. Até na nossa vida, não é não? Quando a gente tá no bar se embriagando, você tem uma ideia idiota de abrir um canal de YouTube, e aí você fala, essa é a aventura que eu tava esperando, sacou? Isso. Não, mas olha como isso é verdadeiro e abalizado por grandes obras. Por exemplo, Senhor dos Anéis. Né? Grandes viradas do Senhor dos Anéis acontecem em bares ou em situações festivas. Por exemplo, no primeiro momento da festa de 101 anos do Bilbo, existe uma festa em comemoração do aniversário de 111 anos do Bilbo, e nessa festa o Bilbo some, ele desaparece. Então tá todo mundo feliz, a zona de conforto, todo mundo bebendo, alegria, e o Bilbo vai embora e começa a primeira trama. O Gandalf procura ele e eles vão embora. Beleza, aí o Bilbo vai embora, sumiu. O segundo momento o Gandalf aparece, pede pro Frodo levar o anel até Bree, e fala que vai encontrar com ele na taverna de Bree. Quando ele chega na taverna de Bree, eles começam a beber, o Merry e o Pippin enlouquecem, né? Começam a fazer merda, como Passa um lago lá. Ficou louco. Exatamente, e aí a história começa ali, mais forte, porque eles encontram o Passo Largo, começa a perseguição, já tem uma perseguição, né, até eles chegarem e tal, mas ali começa a jornada real, né, deles fugindo e o caralho, indo lá, o Passo Largo guiando, aquele confronto mais próximo e tal. Antes era só uma ameaça que vem, não tinha uma certeza. A partir da taverna, as coisas se concretizam. Um outro elemento que a gente comentou por alto aqui, que eu acho também interessante para você começar, né, ou usar nas suas aventuras, são as guildas, cara. Porque você tem essas organizações na cidade, desde guildas de ladrões, guildas de magos, guildas de aventureiro, guilda de comerciante, e todos esses ambientes, né, esses locais, têm regras próprias, tem um contexto específico que, bicho, por eles sozinhos, só pra você falar, beleza, vocês chegaram lá na guilda dos comerciantes. Meu irmão, você já tem implícito aí 1 milhão de coisas pra você falar. Você já sabe que os caras têm a ver com dinheiro, os caras trabalham com comércio, eles vão visar o lucro e, bicho, é bagulho de negociação aqui. Tu vai provavelmente fazer uma missão e o cara vai tentar botar teu preço lá embaixo, as missões que você vai ter ali vão ter provavelmente a ver com escoltar produto Mercadoria, ou resgatar com mercadorias, buscar um produto né? precioso. Previsão, a gente também jogava RPG com um mestre nosso, Tite, que ele tinha lá a filiação das guildas, tá ligado? Que era FIAS, tu lembra qual que era? Federazione FIAS, Internazionale, a Société... A FIAS. Era uma zoeira com FIFA, tá ligado? Que era com FIFA. E a gente tinha a nossa guilda lá, que a gente criou a nossa guilda, a gente era rank... Você começa... Tipo, e as guildas têm rank, né? Você vai fazer, cada missão que você vai fazendo, você vai ganhando umas pontuações e você vai tendo acesso a mais coisas. E a gente tinha a nossa guilda lá, que era a Vamp Nation. Só que era de Vampire Elimination. A gente era uma guilda especializada em matar vampiro. E a gente nunca encontrou só que a gente nunca matou um vampiro. Mas peraí, vocês podem dizer até que os vampiros não surgem pra vocês porque eles têm medo de vocês. Óbvio, era o que a gente dizia. Claro. Essa era a nossa história. Exatamente. Cabuloso. Então, mas mesmo assim, era um sistema bem legal que a gente usava. E era aquele nível, né? Pô, o cara olha pra você, você vê que você é um aventureiro filiado a FIAS. E ele vê você usando o broche bronze. Ele não vai te passar uma missão de matar um dragão, ele vai te passar a missão de ir na caverna dos goblins, matar e pegar o sal sagrado dos clérigos de não sei o que, tá ligado? Do sol. Então esse sistema de guildas realmente é bem interessante. Que ele ajuda também, né, nesse vínculo do começo aí da aventura. Essa parada que vocês comentaram sobre vocês serem um grupo de caçadores de vampiros também acho eu uma excelente ideia para se começar uma aventura. Você já entregar pro grupo um objetivo, de certa maneira, né? Não é um objetivo, mas é um cerne. Olha, você não tem a missão ainda preparada, mas vocês fazem parte de um grupo de caçadores de dragões. Ou de um caçador de goblins, que seja. Mas quando você já entrega pro grupo essa denominação,
você já construiu um lore ali subjetivo na cabeça da pessoa que tá ouvindo. Que, basicamente, ele é um especialista na arte de caçar esse tipo de criatura ou de fazer certo tipo de ação. Então isso é uma coisa interessante, né? O ideal é que o mestre faça isso com os jogadores. Que ele fale, vocês são um grupo de caçadores de vampiros. Só que o que a gente fez, na verdade, foi que a gente inventou isso. A gente nem sabia sobre o que ia ser a campanha. Enquanto a gente tava criando os personagens, a gente falou... Pô, eu tenho hobby de mexer com madeira, você tem hobby de fazer pasta de alho. Eu acho que a gente tem que caçar vampiros. Entendeu? Foi isso. Foi isso. Aí a gente falou, beleza. É porque a gente criou os personagens totalmente aleatórios, né? Um brother nosso, ele criou um aplicativo que você clicava lá no botão e aparecia, você vai ser um meio elfo ranger, com seu background vai ser guild artisan, né? Que você vai ser um artesão. Aí no meu caso foi isso, aí eu saí como artesão e eu trabalhava com madeira, e o Vinzão saiu como artesão e ele trabalhava com comida e resolveu fazer alho. Então a gente falou, velho, eu faço estaca, tu faz alho? Bora fazer uma guilda contra vampiros. E foi assim que surgiu a Vamp Nation, tá ligado? Aí. A gente tinha símbolo, tinha forma de cumprimentar, que a gente fazia um 2 com a mão e um V com a outra, assim, botava um lado da outra, né? Na sexta-feira passada, eu estava jogando RPG. O Luca tava na mesa, né? Um dos nossos jogadores do Jogando RPG. E aí ele fez um comentário muito engraçado. Porque a gente tava numa taverna. E aí, assim, veio a garçonete e falou, o que vocês querem? Aí a gente perguntou, o que tem? Aí a garçonete passou um cardápio pra gente. Ah, tem isso, guisado de não sei o que lá, cerveja, tá. Aí a gente, não, eu não quero guisado não, é coisa demais. Traz pra mim só um vinho. Aí o outro, não, traz pra mim cerveja e o javali. Ah, traz pra mim frango, não sei o que lá. Aí passou, cara, 15 minutos a gente discutindo o cardápio da taverna. Olha. Aí quando a garçonete foi embora, o Luca virou pra gente e falou, cara, é só no RPG mesmo que você passa 15 minutos discutindo quão caro é a comida fictícia. Saca? Tipo assim, a gente vai gastar dinheiro demais no cardápio da taverna. Dinheiro fictício em comida fictícia. Caraca. Não, mas olha que foda. Você falou esse elemento da economia, né? Do preço das coisas na taverna e tal. E a gente, no início, falou sobre aventuras da guilda, de comerciantes, ou aventuras para você matar um monstro no meio da floresta. Então, olha também uma ideia interessante de aventura, que você pode conectar a outras coisas. Acho que foi o Bunda que comentou. Pô, supor que você mate lá uma criatura embaixo da ponte, e essa criatura, ela tava atrapalhando o fluxo de carroças, né? Levando produtos na estrada. A partir desse momento, o preço das coisas aumenta ou diminui. Ou seja, se a criatura tá lá, o preço das coisas começa a aumentar, porque fica mais difícil das carroças chegarem, né? Tem que contratar mais escolta e tal. Então você daí já tem aventuras que você pode fazer. Você escoltar caravanas, levando produtos. Aventura pra matar a criatura. Aventura pra investigar o que está acontecendo. Aventura que o dono da taverna chama você porque os produtos dele não chegaram lá. Então também é relacionado à investigação. Cara, um detalhe que você já abre um leque pra 1 milhão de coisas, cara. Isso eu acho fabuloso. Vou mandar uma clássica aqui, que é uma... Eu mestro ela em eventos de vez em quando e é sempre divertido. Você é os heróis e aí você vai resgatar a princesa que o dragão raptou? Uhum. Então, é o contrário. O dragão contratou um monte de kobold, que são os aventureiros, e os kobolds vão raptar a princesa. Caraca, maneiro. Maneiro, uma inversão da parada. Nossa, é de cair de rir, cara. Os kobolds fazendo um monte de porcaria. Kobolds, pra quem não sabe, são tipo uns homem-lagarto pequenininho, que eles são totalmente espivitados e malucos. Eles vivem, tipo, 9 anos de vida. Então eles são completamente inconsequentes e fazem coisas bizarras, né? Uhum. Aí você dá um monte de porcaria, tipo asa delta pra eles, dá umas cordas, dá uma roupa que se um kobold subir no ombro do outro, ele consegue se passar com maquiagem por um humano. Caraca, sabe? Bicho. Umas coisas assim que não precisa ser item mágico, pode ser umas besteirinhas, mas que os jogadores vão morrer de rir fazendo a aventura. E o Visão tem a mania também de botar o vilão toda hora aparecendo ali. E você vai ficando com raiva. E chega no momento final. Eu sempre falo isso, que eu sempre tenho um trauma dessa parte. A gente tem uma campanha durante 1 ano e meio, assim, jogando lá no mundo do Visão. A gente atrás do vilão, querendo matar, sentar o pau no cara. E quando a gente finalmente encontra com ele, cara a cara, depois de 1 ano e meio de campanha, o Visão faz um discurso do vilão assim de 10 minutos e o time inteiro. Ah, não, ele tem razão, vamos pro lado dele, é isso mesmo, vamos lá. E eu, não, velho, a gente tá 1 ano e meio atrás desse cara, velho. A gente tá 1 ano e meio, velho, tá ligado? Mr. Bilbo, where are you off to? Don't stop, I'm already late. Late for what? I'm going on an adventure. E sobre jogos que tem uma aventura baseada em algo já pré-existente? Por exemplo, eu me lembro que a primeira aventura que eu joguei de RPG foi uma aventura baseada no universo de Streets of Rage 2, um jogo de videogame do Mega Drive. Caraca. Pois é, eu era o moleque do patins, de boné vermelho virado pra trás.
Sabe qual é? Então, tipo, eu peguei um universo já que existia, que a galera... Eu não peguei, né? Eu não mestrei, eu fui jogar. Então, o mestre pegou esse universo do Streets of Rage, né? Entregou os personagens pra cada um, a gente já conhecia mais ou menos aquele mundo todo, aquela situação, já conhecia o meu personagem, sabia mais ou menos o que o personagem fazia, simplesmente cheguei e joguei. Foi maneiríssimo. Eu lembro até hoje da sensação de eu dar uma voadora do topo de um prédio pro outro e passar por dentro de um helicóptero acertando a cara de um soldado. Foi incrível. Foi incrível. Caceta. Cara, eu mesmo eu acho sensacional. Igual eu falei, o primeiro RPG que eu joguei foi baseado em Final Fantasy Tactics, né? Totalmente com regras inventadas, eu acho muito maneiro. Inclusive, hoje em dia, eu descobri que tem um pessoal fazendo homebrew de D&D pra Final Fantasy Tactics. Então os caras tá adaptando as magias, adaptando a jogabilidade, cara, e eu tô lendo, acho que é o post assim que eu mais espero dentro da comunidade D&D do Facebook, é o post do cara atualizando as novidades que ele fez dentro desse homebrew que ele tá fazendo, né, do Final Fantasy Tactics. Eu acho sensacional. É porque facilita muito, né? Se você quiser criar, se você não tem um sistema comprado pra jogar, eu acho que quando você tem domínio de algum jogo ou de algum livro que você leu, alguma série, eu acho que facilita muito ali, né, pra você conseguir mestrar e jogar com seus amigos. Total. Né? Aquilo que a gente tava conversando sobre a forma mais gostosa de jogar é quando o mestre domina o cenário e você tem liberdade para jogar aonde você quiser dentro do cenário. Se você está jogando dentro de um cenário que já é existente e todo mundo da mesa conhece, não só o mestre, por exemplo, Senhor dos Anéis, Matrix, a Hora da Aventura, que inclusive tem o próprio RPG. Se as pessoas assistiram a série do Hora da Aventura inteira, vai fazer muito sentido quando você falar a princesa... como é que é em português? Bubblegum em inglês? Jujuba. A princesa Jujuba aparece e passa uma missão pra você. Você sequer precisa descrever a aparência da princesa Jujuba, porque os jogadores assistem a Hora da Aventura e eles já se identificam, né? Isso inclusive mexe com a nostalgia da pessoa, com a identificação, que faz ficar muito mais visível, muito mais real a experiência. Por isso que você, quando descreve, eu consegui me ver dando uma voadora por dentro de um helicóptero e passando por outro prédio, é porque você lembra daquela personagem do Streets of Rage dando a voadora e batendo na cabeça das pessoas. Né? Então você tem uma identificação visual e fica muito mais fácil você entrar no personagem. Pois é, eu me questiono se talvez a gente acabe travando um pouco a criatividade em cima do universo ali. Eu não sei, eu realmente tô botando aqui na mesa pra gente, né, pensar juntos, mas a partir do momento que todo mundo conhece o universo, existe uma noção de para onde aquilo ali vai. Será que isso não trava também? Ou será que eu tô exagerando? Como é a primeira aventura, não vai fazer tanta diferença? Eu acho que é um passo de cada vez. É mais fácil você narrar numa coisa existente, porque você vai ser pego menos desprevenido. Você mesmo tem as suas referências mentais, as suas anotações de um filme, de um quadrinho que você leu, de um livro. Então você não vai ter dúvida quando o seu jogador perguntar o que tem a leste de Corre Rio, entendeu? Aí você lembra do Game of Thrones e você fala, não, tem isso aqui. E à medida que você for ficando mais confortável com narrar RPG e for tendo aquele comichão para criar seu próprio cenário, para inventar algo criativo, você vai largando aos poucos o cenário pronto. Você vai largando as coisas que já estão pré-estabelecidas. Ou até mesmo acrescentar coisas no cenário pronto, né? Você tá igual o Visão do exemplo. Você tá jogando Game of Thrones ali e pá, nada impede de você acrescentar coisas que não tem na história principal, entendeu? Mas a partir dali você abre um leque, uma gama, onde você tem que lembrar também das coisas que você tá adicionando, né? Também não adianta você sair adicionando um monte de coisas, depois que você se perdeu, aí você já tá num Game of Thrones com... tá no Game of Thrones com Star Trek, Star Wars, tá ligado? Fala, calma, peraí, vamos devagar, entendeu? Enterprise chega em Westeros, cara. Caraca. Desce lá o Kirk e o Enterprise, A Enterprise eu acho de boa, porque eu acho que eles iam ficar só observando invisível, como eles fazem com civilizações menos evoluídas. Mas Star Wars ia dar merda, porque os bichos iam chegar com o lightsaber e tocar o terror, velho. Senhoras e senhores, neste clima de destruição de outros planetas... Nós vamos encerrando por aqui. Queria agradecer demais ao Bunda, ao Vinzão. Entra lá no canal, galera. Quem não conhece aí, puder entrar lá no Game Chinchilla, quiser se inscrever. É um canal bem bacana pra você que quer conhecer um pouco do mundo RPG. E temos todas as mídias sociais aí, Instagram, Facebook. É só procurar Game Chinchilla, que é nóis. É muito bom. O link está aqui nos comentários. É só você clicar aí pra você ter acesso. E galera, se você está aqui até agora, fica o meu muito obrigado. Você que ouviu, você que faz parte do PicPay do Board D, você que é um carinhoso, ou você que é um extravagante. Os carinhosos fazem doação de R$1, nem mendigo aceita mais R$1, mas eu aceito aqui. Seu R$1 é super valorizado. Eu queria deixar esse agradecimento válido para todos vocês e dizer que
semana que vem ou daqui a 15 dias estamos juntos em mais um Board Geek. Senhoras e senhores, muito obrigado e valeu!